vocês já devem saber, né? Meu nome é Ronald, faço pesquisa com meu colega Jonathan, e nós atravessamos o Oceano Atlântico para estar aqui hoje apresentando para vocês o projeto que a gente desenvolve lá no Instituto Federal de Alagoas. Nosso orientador é o professor João Gilberto, está aqui presente, tem doutorado em Engenharia Civil. Bom, por que de se estudar lajes alveolares produzidas com garrafas PET? Primeiro, nas últimas décadas, o homem tem tentado de todas as formas fazer com que o desenvolvimento científico e tecnológico caminhe de mão dadas para a sustentabilidade. Tendo este fato como ponto de partida, e sabendo-se que as garrafas de politaraftalato de etileno, conhecida PET, apesar dos programas de reciclagem, ainda são um dos materiais mais dispersados do mundo, só no Brasil cerca de 30 milhões são jogadas fora diariamente, causando um prejuízo de cerca de 6 bilhões de dólares, segundo o estudo realizado pela USP, Universidade de São Paulo. Bom, então o objetivo deste trabalho é verificar a viabilidade estrutural e financeira dessas lajes cujos vazios são produzidos e preenchidos através de garrafas PET, fazendo com que a gente tire elas do meio ambiente, onde elas passariam cerca de 4 a 6 anos para se degradar, e estivesse utilizando para produzir uma forma de desenvolvimento sustentável da construção civil. Bom, mas o que são lajes alveolares? São um tipo de laje nervurada que possuem vazios que podem ser construídos com qualquer material de preenchimento leve. Nesse caso, a garrafa PET atende bem ao perfil exigido. Ela é feita de concreto, né? Vocês conhecem por aqui mais como betão, a armadura de aço e materiais de enchimento leve, como eu falei, a garrafa PET. Ela é caracterizada por possuir, como vocês podem ver, uma mesa superior responsável por absorver as tensões de compressão, uma mesa inferior responsável por proteger e manter a armadura tracionada na posição correta, uma alma ou nervura, cuja função é ligar as duas mesas e garantir uma inércia da laje, o aço e os alvéolos, também chamados vazios, que é onde a gente vai colocar a garrafa PET. Só para constar, esse alvéolo, esse vazio aqui, ele não tem função estrutural alguma. Por isso que em algumas construções, você pode perceber que eles usam isopor no lugar das peças normais de alvenaria. Elas são caracterizadas por serem mais leves, mais baratas, alcançam maiores vãos comparados com as lajes convencionais, consomem menos concreto, betão e o aço, e são mais rígidas pelo fato da sua espessura ser maior. Nós produzimos dois tipos de lajes feitas de garrafa PET. A laje com alvéolo simples, onde existiam 6 colunas de garrafas, e os alvéolos duplos, onde eram colocados de 2 em 2. Como vocês podem ver aqui durante o momento da concretagem. Bom, nosso trabalho ele se caracteriza por possuir duas metodologias, uma experimental e uma numérica. A experimental é relativamente simples. O primeiro passo foi coletar as garrafas no município, selecionar os materiais que a gente ia produzir o concreto, a areia, a brita, o cimento, fazer uma dosagem pelo método norte-americano, uma dosagem relativamente simples, usada usualmente em obras, um de cimento para 2,5 de brita para 2,5 de areia, a produção das formas de madeira e da montagem das armaduras de aço, a moldagem, as duas lajes, cada laje tinha 2,90 de comprimento por 95 centímetros de largura, e uma cura, que é o período que a gente dá para o concreto poder endurecer e obter as características. Que uma laje foi de 21 e a outra de 28 dias. Bom, para finalizar, a gente realizou um ensaio de carga e deflexão para saber se realmente essa laje ia aguentar a carga de uma construção, pelo menos das pessoas e dos móveis de uma casa. Bom, esse ensaio, carga versus deflexão, foi realizado da seguinte forma. A gente tinha a laje em cima de um apoio e a carga foi aplicada por meio de um reservatório cuja capacidade máxima era 3.000 litros. Fazendo com que houvesse um esforço de tração no meio da laje. E aí a gente ia medir a flecha que ela ia fazer, a deflexão.
está a foto do ensaio realizado na prática. Esse apoio embaixo aqui era só para garantir que, se caso a estrutura viesse a romper, a ceder, a gente não ia perder a caixa d'água. Aqui estão os apoios, vocês podem ver, e a laje posicionada exatamente no meio. Bom, esse aqui é o extensômetro, o equipamento que a gente usou para medir a deflecha do concreto. Ele tem uma precisão muito grande, de cerca de 10 a menos 2 milímetros, não é isso? Isso. Bom, e aqui vocês podem ver notadamente, após o reservatório quase cheio, como o concreto se deformou. Aqui estão as fissuras. E aqui está a flecha, no meio da laje. Bom, a partir da metodologia numérica, meu colega vai dar continuidade. Eu espero que vocês tenham entendido. No final da apresentação, qualquer dúvida, estou à disposição. Bom dia a todos, portugueses, brasileiros aqui presentes. Chamo-me Jonathan. Vou dar continuidade ao trabalho com a metodologia numérica. Como o Ronaldo havia falado, nosso trabalho ele pretende verificar a viabilidade estrutural e econômica dessas lajes, e nós utilizamos dois métodos, que foram a análise experimental e uma análise numérica, que é utilizando elementos finitos, o método das faixas finitas, de interpolação B3 splines. Então, os parâmetros de entrada, o programa utilizado para simulação computacional foi um MATLAB. Os parâmetros de entrada foram a resistência à compressão do betão, o modo de elasticidade e a resistência à tração por compressão do betão e a resistência à tração do aço, que já é fornecido por fabricante. Não precisamos realizar ensaio experimental. Apenas desses três, que é a resistência à tração por compressão, o modo de elasticidade e a resistência à compressão dos protótipos, que são corpos de provas de betão, que após a moldagem, a execução da laje, nós recolhemos esses protótipos para realizar os ensaios mecânicos e averiguar a capacidade de carga desses corpos de prova. Então, a modelagem computacional, como eu tinha falado, foi utilizado no método das faixas finitas. O resultado obtido. Obtivemos o resultado de tensões de deformação, que é a carga, aplicamos a carga e, ao resultado, a deformação. Viabilidade construtiva econômica dos resultados obtidos. Tivemos uma grande vantagem, que foi justamente a viabilidade econômica. Essas lajes confeccionadas com garrafa PET, em comparação com lajes convencionais, que seriam lajes convencionais no Brasil, lajes com nervuras e blocos cerâmicos, que não necessitam tanto assim de escoramento, mas as nossas atingiram viabilidade econômica, cerca de R$10 a menos por metro quadrado. Então ela se mostrou competitiva em relação a alveolar com blocos cerâmicos. Podemos ver aqui os materiais utilizados, são tábuas, pregos, barrote de travamento. É importante ressaltar que essa laje aqui não foi possível a produção dessa laje. Nós pegamos isso aqui na literatura técnico-científica, que um autor realizou este ensaio, meio semelhante ao nosso, mas deu para comparar. Então, a amostra 2 é justamente as lajes aqui estudadas, que são lajes alveolares com garrafa PET. Então, madeira compensada para a realização das formas, os pregos, lógico, para montar a forma, e as garrafas PET foram cerca de 96 garrafas PET para um vão de 2,9 metros. Foi mais ou menos 35 garrafas por metro quadrado. Fizemos essa estimativa para saber quantas garrafas levariam em vãos superiores, mais elevados. E fita type, que é a montagem das garrafas que nós fazemos para a formação do alvéolo. Nós unimos as garrafas e unimos com fita type. E o aço, que foi o CA60 de 5 mm. A escolha desse aço justamente porque, além de oferecer resistência, ele é um aço mais barato, por ter um menor diâmetro. O arame recosito para amarração e o betão, lógico. Desses elementos aqui podemos ver que o betão ele é o mais caro. Então, essas lajes
graças aos alvéolos, tendem a consumir menos concreto e, consequentemente, um menor custo da obra. Então aqui temos a análise experimental em comparação com a laje nervurada convencional. Nós temos duas formas de dispor a laje, como o meu amigo havia falado: os alvéolos simples e os alvéolos duplos. Em verde se encontra os alvéolos simples. Podemos ver aqui que aqui embaixo tem a deflexão e a carga aplicada em kilonewtons. Então podemos ver aqui que os alvéolos simples atingiram um resultado bem mais conveniente. Podemos ver aqui que em 1000 quilos a deflexão, a flecha alcançada, ela quase não deflexionou, quase foi, não foi considerável tanto assim. E podemos ver também aqui que aos 500 quilos a laje convencional, a nervurada, ela deflexionou bastante. Então nossas lajes elas se mostraram bem rígidas e, por outro lado, flexíveis a um certo ponto. Elas atingiram cerca de 900 kgf por metro quadrado. Então aqui temos a análise numérica, como eu havia falado, nós realizamos simulação numérica para não ter que realizar esse ensaio novamente com lajes de diferentes vãos e aplicada em obra. Então nós realizamos aqui essa simulação numérica, visando viabilizar essas lajes. Então temos aqui lajes com alvéolos simples, experimental aqui em verde, e a modelagem computacional. Podemos observar o seguinte, que aos 900 kgf ou até mesmo 1000 kgf, podemos ver que a modelagem computacional se mostrou conveniente, ela deu compatível, não houve tanta discrepância assim. Então ela pode ser utilizada na prática, não havendo necessidade de realizar um ensaio experimental novamente, bem como com os alvéolos duplos. Elas também se mostraram confiáveis, Essa laje com alvéolos duplos, ela também pode ser ressaltada que ela apresentou uma menor deflexão, não foi tão rígida assim, ela era mais flexível porque tinha um menor tempo de cura. Ela tinha 21 dias de cura. Bem, as considerações finais do nosso trabalho. Bem, as duas formas de dispor as garrafas, que é a forma dos alvéolos simples e duplos, se mostraram convenientes, não afetando assim o resultado estrutural do comportamento de carga-deflexão. As lajes com alvéolos duplos se mostraram mais adequadas para a execução em obra, porque elas são simples de ser executadas, fazem a amarração dos dois alvéolos e não há necessidade de tantos espaçadores, então se mostrou mais simples de ser executada em prática. Houve um elevado consumo de garrafa, isso contribuiu bastante para a reciclagem desse resíduo e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da construção civil, foi cerca de 36 garrafas por metro quadrado. Elas alcançaram maiores vãos graças à sua inércia. Ela tem uma inércia, a rigidez é bem mais considerável graças à sua alta espessura, em comparação com lajes nervuradas. A modelagem utilizando elementos finitos mostrou-se confiável, podem ser aplicada em lajes com diferentes vãos e diferentes cargas de serviço, que é exatamente a carga de projeto, as pessoas e o próprio peso da estrutura, que é cerca de 200 kg força por metro quadrado, nós atingimos cerca de 900, bem mais superior. E a norma brasileira também propõe que seja alcançável 500 kg força por metro quadrado e uma deflexão de cerca de 10 mm. Nós obtivemos resultados bem mais convenientes. As lajes alveolares são competitivas em relação às lajes nervuradas com blocos cerâmicos e, enfim, é uma grande alternativa para se utilizar na construção civil, vai reduzir o resíduo, contribuir para um ambiente mais limpo e a redução de custos também é considerável. Nossos agradecimentos, queremos agradecer a REDPOC por estamos aqui presentes graças à REDPOC que nos auxiliou e nos orientou, ao Instituto Federal de Alagoas, Campus Palmeira dos Índios, que deu grande apoio financeiro e
grande suporte, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que nos propõe a bolsa de estudos, e à Universidade Federal de Alagoas, que nos forneceu o laboratório para a execução dos ensaios experimentais. Obrigado.